Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Eu apareci aqui na quarta-feira para falar de futebol americano porque tivemos na terça-feira o fim do período de trocas, né? A trade deadline aconteceu na quarta-feira e não foi tão agitada assim quanto a gente imaginava que o último dia poderia ser. Não foi aquela coisa de último dia de contratações da Premier League, não foi nada assim tão relevante, mas a gente tem que falar até porque tivemos um feriadão aí. Talvez você tenha curtido uma praia, descansado merecidamente na segunda e na terça-feira com o feriado que aconteceu no Brasil, e a gente está aqui para falar. É claro que eu já vou te avisar que a troca mais relevante, a mais importante, aconteceu na segunda-feira, então eu falei no vídeo da terça, que você confere no link aqui em cima, na descrição aqui embaixo, playlist aqui do lado, você encontra. A gente está falando do Von Miller sendo jogador da equipe do Los Angeles Rams. Mas aqui a gente tem que falar de algumas trocas que não rolaram, algumas que aconteceram e também de problemas extracampo, notícias policiais envolvendo a NFL mais uma vez, porque a terça-feira foi agitada muito mais nesse mercado do que no mercado das trocas. Então vamos falar aqui de NFL, conto com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, seu comentário aqui embaixo, tão importante para o canal crescer. Graças a vocês estamos crescendo. Você que chegou agora, Toque Passa, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, não custa nada para você, é de graça e ajuda muito a gente aqui a seguir nosso trabalho. Tem tanto canal bom de NFL, falando de NFL aí no YouTube, e a gente quer ajudar a aumentar esse debate. E também você clica aqui no sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, não vamos perder tempo não, roda a vinheta. Vou começar aqui também fazendo um convite para você que não conhece ainda no meu blog, link está aqui embaixo na descrição, tem lá o meu Power Ranking, tá? Temos novidade, a equipe dos Cardinals perde essa posição justamente para o time que tirou sua invencibilidade, o Green Bay Packers assume o primeiro posto, e até uma questão que eu acho curiosa dos Packers, né? Os Packers são um time com tanta torcida, tão popular, principalmente no Brasil, é um time com longa história, uma história gloriosa na NFL, mas nessa temporada eu acho que tá passando um pouquinho assim despercebido, o pessoal tá falando pouco dos Packers, né? Por mais a gente falou muito da novela do Aaron Rodgers antes de começar a temporada, tomaram aquele pau do Saints na primeira rodada, depois só ganharam jogos, mas é um time que está recebendo pouca mídia e está fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, o Aaron Rodgers escolheu muito bem a fantasia dele no Halloween, né? Que foi lá de John Wick, porque, de fato, os Packers estão parecendo isso aí. Então, parece calminho, parece tranquilinho, que você não precisa dar tanta bola não, mas ele vai lá e te mata, tá? A equipe dos Packers está matadora, tem algumas dúvidas, principalmente com relação à defesa, mas é um time capaz de muita coisa. Venceu a equipe dos Cardinals, mesmo sem contar com a maioria dos seus grandes astros ali, principalmente no ataque, né? O Devonta Adams fora do jogo. Então, a equipe dos Packers, para mim, merecidamente, é o time mais forte da NFL nesse momento. Confere lá a lista também, vamos aumentar esse debate. Quem sabe você me muda a minha opinião. Vamos lá, começar a falar da trade deadline, de uma troca que não aconteceu, que a gente esperava que acontecesse, que foi a do Odell Beckham Jr., vai seguir lá no Cleveland Browns, pelo menos até o fim da temporada, apesar do LeBron James ter pedido para libertarem o OBJ, pelo pai do Odell Beckham ter colocado um vídeo no Instagram mostrando os momentos em que o filho dele estava livre e o Baker Mayfield não fez o passe, né? É uma dupla que não conectou, que não funcionou, que não deu certo, e eu esperava que essa troca rolasse, mas o OBJ vai ficar lá até o fim da temporada. A gente lembra que o contrato dele no ano que vem já não prevê nenhum dinheiro garantido, né? E pode rolar uma troca, ou então até se uma dispensa, que se ele for dispensado ou trocado, a equipe dos Browns vai economizar 15 milhões de dólares na folha salarial do próximo ano. Então, às vezes vai valer a pena, acho que uma troca deve rolar. E até respondendo aqui, o pessoal, alguns me comentaram, eu confesso, né? Eu gravei o vídeo no domingo, assim que acabou o jogo, e eu meti o pau no Baker porque errou muitos passes, né? Mas sim, de fato, teve muitos drops, o Landry mesmo, muitos drops que custaram muito caro. E aí, mas o Baker tava meio limitado com o ombro. Cara, se você tá limitado, então não joga, tá? Eu entendo que você quer jogar, que você é o quarterback titular, que você quer mostrar, mas se você, num jogo tão importante quanto esse, não consegue executar da melhor maneira a sua função, você não deve jogar, né? Eu sei que tem muito jogador que é visto que, putz, que é uma coisa maravilhosa, que ele jogou mesmo sem ter condições, ótimo, mas desde que ele consiga fazer o papel dele é 100%. Eu critico até se o cara se machuca, mas entendo a entrega, né? A devoção do cara tentar fazer a mais, mesmo não estando 100%. Mas você tem que fazer as suas funções da forma correta. Eu vou cobrar você da forma
que você tem que entregar corretamente. Teve muito passe errado, tá limitado, o problema não é meu. Na boa. O que é? Uma preocupação com que esse aqui não tomar seu lugar na próxima temporada? Pode ser. Né? Não estou falando isso aí, que vai tomar o seu lugar, que esse aqui é melhor, mas talvez te complique um pouquinho na free agency, né? Quando você for renovar o seu contrato com a equipe dos Browns, os Browns podem falar assim, olha, cara, o Keenan jogou e entregou basicamente a mesma coisa que você, então eu vou te pagar o mesmo salário do Keenan, né? Então tem essa questão contratual envolvendo o Baker jogar da forma que jogou também. Tudo isso vai pesar bastante na hora de renovar o contrato dele. Agora vamos falar das trocas que aconteceram. Os Eagles que pegaram o cornerback Kerry Vincent Jr. dos Broncos, mandaram uma escolha de 6ª rodada pelo jogador que foi uma escolha de 7ª rodada nesse draft e não jogou nenhum dos jogos pela equipe dos Broncos. Ele acabou ficando inativo nas 8 partidas dos Broncos na temporada. Os Broncos draftaram ele, não usaram, acabaram lucrando, né? Pegaram por uma 7ª, ganharam uma 6ª na próxima temporada. A equipe dos Eagles precisa de muita ajuda na secundária. Ele é o time com a pior média de passes cedidos, completados para os adversários. A secundária está uma zona e qualquer ajuda é bem-vinda. Mas como é que o Kerry Vincent vai ajudar? Ele é um bom cara? Não sei, ninguém sabe, porque só os Broncos viram ele atuar, né, em nível da NFL. O que acontece é que os Eagles podem ter observado ele pensando no draft, não rolou a escolha e agora adiciona um jogador que você vai observar um pouquinho mais e quem sabe ajuda, né? Parece que toda ajuda é bem-vinda lá na equipe dos Eagles neste caso. A troca que mais ganhou destaque na mídia, que foi mais comentada, envolveu os Jets e os Chiefs, porque os Chiefs mandaram o guard, o Laurent Duvernay-Tardif, né? Porque é francês, porque ele é da região francesa ali do Canadá. Ele que jogou 5 temporadas com a camisa dos Chiefs, depois não jogou na temporada passada, né? Ele acabou fazendo o opt-out, não jogar durante a pandemia, não porque ele tinha medo da doença, mas porque ele foi enfrentar a doença. Ele é médico e foi trabalhar como médico lá no Canadá durante a pandemia. Acabou tendo uma lesão na mão em agosto, perdeu a posição, ele até ficou, né, na sideline durante o jogo da segunda-feira, mas não entrou em campo e agora vai jogar pelos Jets. O contrato dele acaba no final do ano, ele vai ser free agent no ano que vem. Eu acho que os Jets pegaram um jogador até para observar um pouquinho melhor se vale a pena dar um contrato para ele para a próxima temporada. Claro que os Jets não estão pensando em chegar nos playoffs nessa temporada, mas vai começar a fazer o planejamento já para 2022 e o Tardif pode ajudar a equipe dos Jets. Enquanto isso, os Chiefs ganharam o Daniel Brown, né? Daniel Brown, que é um tight end, basicamente um special teamer, um cara que está lá 2 temporadas nos Jets, jogou pouquíssimos snaps ofensivos, ele é basicamente um special teamer, parece que mais um contrapeso. Vem cá, vou observar esse jogador aqui, pode me ajudar também no time de especialistas. Em todo caso, esse jogador também já ia ficar sem contrato, está sem posição aqui, vai nessa, procura a sua vida lá nos Jets. E temos mais uma troca que acho que vale destacar, que são os Steelers, mandando o Melvin Ingram para a equipe dos Chiefs. Os Chiefs estão precisando de muita ajuda nessa defesa. O Melvin Ingram foi uma decisão dos Steelers de pegar durante a free agency, deu um contrato lá de mais de $2 milhões, acreditou que ele ia melhorar ainda mais esse pass rush, que é maravilhoso da equipe dos Steelers, mas o Melvin Ingram foi perdendo espaço nos últimos jogos, né? Ele começou tendo um pouquinho mais de espaço, não conseguiu render muita coisa, conseguiu um sack apenas, foi ficando cada vez mais escanteado nessa defesa e acaba sendo trocado por uma escolha de 6ª rodada. Os Steelers pensam no próximo draft, enquanto isso qualquer ajuda também é muito bem-vinda para essa defesa dos Chiefs. É um jogador que tem experiência, que pode ajudar a dar uma arrumada nesse pass rush da equipe dos Chiefs e pode render, né? Acho que acaba sendo uma boa para os dois lados. Temos mais notícia para falar da trade deadline, mas antes eu tenho que rodar uma vinheta de um quadro novo que a gente tem que abrir aqui no Toque Passa. É isso mesmo, porque tem gente que não gosta que a gente fale de questões extra-campo. Então, se você não gosta, bom, pode sair. Eu quero que você assista o vídeo, porque questão extra-campo influencia no campo. É relevante, é importante, tem que ser falada, tá? E a gente tem 2 casos que merecem essa vinheta do nosso Law and Order, porque são questões que envolvem tribunal. Começando pela troca, né, que não aconteceu do Deshaun Watson. Um jornal em Miami chegou até a cravar, o pessoal em Houston também falou que ia rolar a troca dos Dolphins
com o Houston Texans pelo Deshaun Watson, mas essa troca acabou não acontecendo. Pelas informações que chegaram, o dono do time lá, o Stephen Ross, dono da equipe dos Dolphins, queria que tivesse um acordo, acertasse, acabassem os processos com o Watson, e aí sim você faria essa troca. O advogado das garotas, os 22 processos civis que estão rolando contra o Watson por má conduta sexual, o Tony Buzbee, ele falou que teve ali uma correria, um esforço para tentar fazer um acordo, mas que não rolou, que não aconteceu. Ele até falou: o tempo está do meu lado, porque a situação do Watson fica complicada. Se for pensar que agora ele vai ficar na equipe dos Texans, né, sem jogar, porque ele não quer jogar nos Texans, os Texans estão escanteando ele. Ele aparece lá nas dependências do time, mas ele não faz treinamento em campo, ele faz treinamento só interno, vai embora, então ele aparece justamente para não pagar multa, então ele tem que aparecer lá, ele não está na exempt list, ele tem que ir na equipe dos Texans, mas ele não treina, é desativado todos os jogos, sem problema de lesão, ele simplesmente não quer jogar. Os Texans falaram também: tudo bem, isso é um problema hoje para a gente ter que explicar, mas a troca vai ser difícil de rolar. Por quê? Ele deve prestar depoimento nesses 22 casos na Justiça Civil apenas em fevereiro, próximo ali ao período do Combine. Um julgamento só deve rolar em maio, tá? Isso dos processos legais, civis. Se for para a esfera criminal, não tem nenhuma uma timeline prevista para esse problema ser resolvido. Então, quem vai investir no Deshaun Watson se não rolar um acordo? Agora é com os advogados dele, não depende do Deshaun Watson mais. Ele tem que resolver esses problemas o mais rápido possível, ou então ele vai passar mais uma temporada sem ninguém fazer uma oferta. Por mais que o Roger Goodell tenha dito lá que não tem como, não vai colocar ele no exempt list, porque se alguém rolar uma troca, eles vão colocar, o jogador pode jogar, é pouco provável que isso aconteça, tá? Porque, cara, você não vai investir 3 escolhas de primeira rodada, 2 de segunda rodada, num jogador que pode ser preso, né? Tem essa situação. O que isso influencia? O que isso passa também de imagem? Eu falava que para mim parecia balão de ensaio a notícia de que rolaria a troca. Balão de ensaio, você solta, vê como é que a mídia, como é que o povo recebe essa informação, às vezes grupos de mulheres, como é que vai cair na imagem do time, da franquia, essa troca, e aí você percebe, não é tão legal, então não vale a pena fazer esse investimento. Por melhor que seja o Watson, neste momento, ele não vale investimento nenhum. Ele tem que resolver esse problema nos tribunais, sabe? Faz o trabalho todo ali, resolve a vida dele. Se for inocentado, se ele for inocente, que depois ele busque até um ressarcimento pelos prejuízos que ele teve nesse período, mas ele não tem como jogar. A situação é muito difícil. E se fosse um caso ou 2, eu tenderia a ter um pouquinho mais de dúvida. Agora, 22 casos é uma questão muito mais complicada. Esse caso ainda pode chegar na esfera criminal, então fica muito mais complicado para a situação do Deshaun Watson. Outro cara que está bem complicado também é o Henry Huggs III, jogador, wide receiver da equipe dos Raiders. Aliás, não é mais wide receiver da equipe dos Raiders, porque na madrugada de segunda para terça, por volta das 3h40 da manhã, ele, dirigindo o seu Corvette ao lado da namorada, da companheira dele ali, acabou atingindo a traseira de uma Toyota RAV4 em altíssima velocidade. O veículo da frente acabou pegando fogo, uma mulher morreu, também seu cachorro, o cachorro da mulher também morreu. E ele ele foi para o hospital depois com algumas escoriações, né, algumas lesões não sérias, e depois foi direto para a cadeia. Nesta quarta-feira ele começa a comparecer ao tribunal porque ele está sendo acusado de dirigir sob influência, dirigir embriagado e causar uma morte, além do que tem direção irresponsável pelo primeiro caso, de dirigir embriagado e causar uma morte. Ele pode pegar de 2 a 20 anos de cadeia, sem possibilidade de condicional. O segundo caso ainda é 1 a 6 anos de cadeia, pode pegar condicional também, nesse caso é menos pior, mas ele acabou sendo dispensado pela equipe do Las Vegas Raiders corretamente. É um cara que foi uma escolha de primeira rodada do draft passado, de 2020, né? Ele foi a escolha de número 12, tão badalado. O pessoal falou, não, a gente só queria mesmo pegar o Huggs, um cara bom, mais de 490 jardas nessa temporada. É um dos bons recebedores dessa equipe dos Raiders, os Raiders que já estão, né, agitados aí com o caso lá do Gruden, mas
cara, sabe, é difícil, né? Como é que você vai defender o cara? Se ele estava embriagado, complicou demais a vida dele, tá? O advogado dele é o mesmo que defendeu o Josh Jacobs no acidente em janeiro, quando o Jacobs bateu o carro, sem vítima, sem nada, e estaria embriagado. Ele acabou sendo inocentado porque as investigações concluíram que o índice de sangue no corpo dele era menor do que a lei, o limite da lei, então ele acabou passando sem problema nenhum, e agora ele vai tentar defender o Huggs. Os Raiders fazem a dispensa, ele seria colocado na exempt list com toda certeza, porque o cara tá preso, não vai jogar, não tem como colocar essa situação, mas os Raiders fazem até porque, cara, eles estão chegando na cidade. Você, teoricamente, tem que juntar pelo menos questão de imagem da sua franquia perante a comunidade. Eles prezam muito isso. Você levou uma pessoa para aquela cidade e essa pessoa embriagada cometeu um acidente que matou uma pessoa, matou um cidadão daquela comunidade que você está lá. Então, cara, perfeita a atitude dos Raiders. Até fui conferir, os Raiders têm um programa, tem um trabalho lá que ele fala o seguinte, olha, eles oferecem carro para jogador se precisar, então, pô, bebi, tô meio alcoolizado, liga, tem um cara dos Raiders lá pronto para isso. Cara, vem buscar porque vai dar ruim, né? Então, é irresponsabilidade. E a gente sabe que jogador, o cara é jovem, tem milhões na conta, passou a vida ali como atleta profissional, atleta universitário, muitas vezes eles recebem carta branca para fazer o que bem entendem, porque a cidade vê ele como um cara que pode ser um astro, então deixa fazer muita coisa. E, bom, aparentemente não vai passar impune dessa. Se ele for condenado, se ele for culpado mesmo, se estiver embriagado, vai pegar cana, a gente vai acompanhar. É claro que por enquanto ele não é culpado de nada, mas todo o caso a gente está acompanhando e a dispensa eu acho que é justa, né? A equipe dos Raiders não pode ficar nessa situação. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta nessa quinta. Aquele abraço!